Eles já tinham virado o rosto quando ele ainda estava no ar. Para o esquadrão, aquele caça havia sido destruído. Um impacto direto, uma explosão violenta e uma asa praticamente arrancada do avião. Nos relatórios, o piloto foi marcado como perdido em combate. Mais um nome entre milhares durante a Segunda Guerra Mundial. O que ninguém escreveu, porque ninguém acreditaria, é que ele ainda estava vivo. Naquele céu dominado por artilharia antiaérea e caças inimigos, a regra era simples. Um avião danificado não volta. A doutrina dizia que perder uma asa significava queda imediata. Não havia margem para heroísmo, nem para milagre. Ainda assim, contra toda a lógica, aquele homem permaneceu nos controles, lutando não apenas contra o inimigo, mas contra a própria física. Enquanto seus companheiros seguiam adiante, certos de que ele não sobreviveria nem por minutos, o caça mutilado continuava avançando, tremendo, perdendo altitude, consumindo cada gota de combustível. Não era uma fuga, era uma travessia impossível. Cerca de 480 quilômetros separavam aquele piloto da segurança. E cada um deles parecia um desafio que nenhum manual de voo ousaria descrever. Esta não é uma história de sorte. É um episódio real da Segunda Guerra Mundial, registrado, analisado e estudado depois do conflito. Um voo que desafiou tudo o que se sabia sobre combate aéreo, resistência humana e limites mecânicos. Um homem abandonado no céu, dado como morto, que decidiu não cair. E pagou o preço por cada segundo que permaneceu no ar. O céu europeu, em plena Segunda Guerra Mundial, havia deixado de ser um espaço de liberdade havia muito tempo. Ele era um território hostil, vigiado, mortal. Cada nuvem podia esconder um inimigo. Cada reflexo metálico podia ser o último aviso antes de uma rajada de metralhadora. Para os pilotos de caça, voar não era apenas uma missão militar, era um pacto diário com a morte. Naquele dia, o clima parecia comum demais para um tempo de guerra. Céu parcialmente encoberto, visibilidade aceitável, vento moderado. Condições que, nos briefings, eram classificadas como operacionais. Mas ninguém se enganava. Estatisticamente, cada missão sobre território inimigo reduzia drasticamente as chances de retorno. A aviação de caça vivia um paradoxo cruel. Máquinas cada vez mais rápidas, potentes e letais, pilotadas por homens cuja expectativa de vida no fronte era assustadoramente curta. O esquadrão recebeu ordens claras. A missão consistia em escoltar bombardeiros pesados em uma incursão profunda, cruzando zonas defendidas por artilharia antiaérea e caças inimigos experientes. Não era um ataque isolado. Fazia parte de uma ofensiva maior, planejada para enfraquecer linhas de suprimento e centros industriais vitais. Para o comando, era mais um movimento estratégico. Para os pilotos, era mais uma roleta russa no ar. Nos hangares, o som dos motores sendo testados misturava-se ao cheiro de combustível e óleo quente. Mecânicos trabalhavam com rapidez quase automática, conscientes de que cada parafuso apertado podia significar a diferença entre voltar para casa ou desaparecer no céu. Os pilotos vestiam seus equipamentos em silêncio, trocando poucas palavras. Não havia espaço para discursos heróicos. Todos sabiam o que estava em jogo. O piloto que protagonizaria aquela história não era um novato. Tinha horas suficientes de combate para reconhecer sinais de perigo antes mesmo que eles se materializassem. Já havia visto amigos não retornarem. Já havia observado aeronaves se partirem no ar. Já havia sentido o impacto seco de projéteis atingindo a fuselagem. Ainda assim, como todos os outros, subia no cockpit com uma mistura de disciplina, tensão e uma fé silenciosa na própria habilidade. Quando os motores rugiram e os caças começaram a ganhar velocidade na pista, não havia nada de extraordinário naquele momento. Era mais uma decolagem entre centenas. O avião se desprendeu do solo, subiu rapidamente e tomou posição na formação. Abaixo, a base ficava menor. À frente, apenas o horizonte e a guerra. À medida que o esquadrão avançava, o rádio permanecia ativo com comunicações curtas e objetivas. Altitude, formação, ajustes de rota, nenhuma conversa desnecessária. O céu começava a se tornar mais denso, não apenas pelas nuvens,
mas pela expectativa constante de contato inimigo. Era comum que o primeiro sinal de perigo não fosse visual, mas sonoro. O estalo seco de fragmentos atingindo o metal ou o aviso tardio de um companheiro pelo rádio. Os bombardeiros surgiram mais adiante, enormes, lentos e vulneráveis. Cabia aos caças protegê-los a qualquer custo. Essa era a lógica da guerra aérea. Os caças absorviam o impacto inicial, enfrentavam o inimigo diretamente, enquanto os bombardeiros seguiam para cumprir seu objetivo. Era uma função ingrata, mas vital. O território inimigo se aproximava rapidamente. As primeiras explosões de artilharia antiaérea começaram a surgir ao redor da formação, manchas negras se abrindo no ar como flores de destruição. Cada explosão não precisava atingir diretamente um avião para ser letal. Os estilhaços eram suficientes para perfurar fuselagens, danificar controles ou ferir pilotos. O piloto mantinha a formação, ajustando constantemente os comandos, atento a cada vibração fora do normal. A experiência lhe dizia que o perigo raramente vinha de onde se esperava. Não era o caça inimigo claramente visível que mais preocupava, mas o disparo invisível, o fragmento aleatório, o golpe de azar que nenhum treinamento podia evitar. Foi então que o céu, até aquele momento apenas ameaçador, tornou-se brutal. Um impacto seco sacudiu o avião com violência. Não foi uma rajada contínua, mas um único golpe devastador, seguido por uma sensação imediata de perda de equilíbrio. O caça inclinou de forma anormal. Os controles ficaram pesados, quase inúteis por um segundo que pareceu eterno. Alarmes começaram a soar, misturando-se ao rugido irregular do motor. Em combate aéreo, há instantes em que o cérebro demora a aceitar o que os olhos veem. Quando o piloto olhou para o lado, levou uma fração de segundo para compreender a extensão do dano. Aquilo não era um furo de bala, nem um painel avariado. Uma parte essencial da aeronave havia simplesmente desaparecido. Rasa estava destruída. Não parcialmente danificada, não comprometida, praticamente arrancada. Na doutrina da aviação da época, perder uma asa significava o fim imediato. Não havia procedimentos de emergência para aquela situação. Nenhum manual ensinava como manter um caça no ar com uma estrutura assimétrica, desequilibrada e aerodinamicamente impossível. A lógica era simples. O avião entraria em giro e cairia. No rádio, o silêncio começou a se instalar. Os companheiros perceberam o que havia acontecido quase instantaneamente. Alguns ainda tentaram contato. Outros apenas observaram, sabendo que não havia nada a fazer. Em combate, decisões precisavam ser tomadas em segundos, e a mais dura delas era aceitar que um homem estava perdido. Enquanto o esquadrão seguia adiante, pressionado pela missão e pelo inimigo, aquele piloto enfrentava sozinho o momento mais crítico de sua vida. O céu que minutos antes parecia apenas hostil, agora se tornava um abismo aberto. A guerra havia rasgado não apenas o avião, mas todas as certezas que ele tinha sobre o que era possível. E aquele era apenas o começo. Aquela missão não havia sido planejada para ser lembrada. No papel, era mais uma operação de escolta aérea, registrada entre dezenas realizadas naquele mesmo mês. O alvo fazia parte de uma estratégia maior, pensada nos altos comandos aliados, onde mapas eram cobertos por setas e cálculos frios. Mas no ar, longe das mesas de planejamento, cada detalhe ganhava peso humano. Para os pilotos, não existia missão rotineira, quando o destino era o coração do território inimigo. O objetivo principal era proteger os bombardeiros durante todo o trajeto, ida, ataque e retorno. Essas aeronaves carregavam toneladas de explosivos e representavam um investimento enorme de recursos e vidas. Eram lentas, previsíveis e, por isso mesmo, alvos perfeitos para caças inimigos e para a artilharia antiaérea. Sem escolta, as perdas seriam catastróficas. Por isso, os caças tinham ordens claras: manter formação, afastar qualquer ameaça e, acima de tudo, não se afastar dos bombardeiros. O piloto conhecia bem essa responsabilidade. Ele sabia que, ao assumir aquela posição, estava aceitando ser o primeiro a enfrentar o inimigo. Era assim em praticamente todas as forças aéreas da guerra.
Os caças funcionavam como um escudo vivo, absorvendo o impacto inicial para que a missão maior fosse concluída. A sobrevivência individual vinha sempre depois do objetivo estratégico. Durante o briefing, os oficiais foram diretos. A região estava fortemente defendida. Relatórios de inteligência indicavam baterias antiaéreas recém-instaladas e uma presença maior de caças inimigos. Ainda assim, a missão não podia ser adiada. A guerra não esperava condições ideais. Cada dia de atraso significava mais produção inimiga, mais armas, mais soldados no fronte. No ar, conforme a formação avançava, a tensão aumentava de forma quase imperceptível. Os pilotos mantinham os olhos em constante movimento, alternando entre o horizonte, os instrumentos e os bombardeiros que protegiam. Qualquer sombra diferente, qualquer ponto que se movesse rápido demais, poderia ser o prenúncio de um ataque. O rádio permanecia ativo, mas econômico. Ninguém falava sem necessidade. À medida que cruzavam a linha imaginária que separava território aliado do inimigo, o comportamento do céu mudava. Não era algo visível, mas sentível. A artilharia antiaérea começava a marcar presença, primeiro de forma esporádica, depois com maior intensidade. Explosões surgiam ao redor da formação, calculadas para obrigar os aviões a subir, descer ou quebrar alinhamento. Cada manobra defensiva aumentava o consumo de combustível e o desgaste físico dos pilotos. O piloto ajustava constantemente sua posição, mantendo-se próximo aos bombardeiros, mas atento a qualquer aproximação lateral. Ele sabia que o maior perigo vinha quando a formação parecia estável demais. O inimigo costumava atacar nesses momentos, explorando a falsa sensação de controle. A experiência lhe dizia que o ataque viria. A única dúvida era quando e de onde. Então, sem aviso claro, o inferno se abriu. A artilharia antiaérea intensificou-se de forma abrupta. O céu foi tomado por explosões quase simultâneas, criando um campo de estilhaços invisíveis. Não era necessário um acerto direto. Bastava estar próximo demais. O piloto sentiu o avião ser sacudido violentamente, como se tivesse colidido com algo sólido. O impacto foi seguido por uma perda imediata de estabilidade. Instintivamente, ele tentou corrigir a inclinação, puxando os controles, ajustando o leme. Mas o avião não respondia como deveria. A sensação era de que algo fundamental havia sido perdido. O treinamento gritava que aquele tipo de comportamento indicava dano estrutural grave, o pior tipo de dano possível. Enquanto isso, os bombardeiros continuavam avançando. A missão seguia. O esquadrão de caça precisava decidir rapidamente se mantinha a escolta ou se quebrava a formação para tentar ajudar um único avião seriamente avariado. Na guerra aérea, esse tipo de dilema raramente tinha espaço para emoção. A prioridade era clara. No rádio surgiram mensagens curtas, tensas, confirmações de posição, avisos de fogo pesado. Nenhuma promessa de ajuda, não por falta de coragem, mas por falta de opção. Qualquer tentativa de permanecer ao lado de um caça condenado poderia colocar toda a formação em risco. O piloto percebeu isso quase imediatamente. Ele não precisava ouvir ninguém dizer. O comportamento do esquadrão deixava claro que a missão continuaria sem ele. E dentro da lógica fria da guerra, aquilo fazia sentido. Um avião aparentemente condenado não podia comprometer dezenas de outros. Enquanto os caças aliados seguiam protegendo os bombardeiros rumo ao alvo, o piloto danificado começava a ficar para trás. A distância aumentava a cada segundo. O céu ao redor parecia mais vazio, mais silencioso. A guerra, que momentos antes era barulhenta e caótica, agora se tornava um confronto solitário. Naquele instante, ele entendeu algo fundamental. Não estava mais em missão, não estava mais escoltando ninguém. Não havia mais ordens a cumprir, nem formação a manter. A única missão restante era sobreviver, se isso ainda fosse possível. E tudo indicava que não era. O segundo seguinte ao impacto não foi marcado pelo medo, mas pela confusão. Em combate aéreo, o corpo reage antes da mente. As mãos apertam os controles, os pés buscam instintivamente os pedais.
Os olhos percorrem os instrumentos tentando entender o que ainda funciona. Só depois vem a consciência real do que aconteceu. E naquele caso, ela chegou de forma brutal. O avião não estava apenas danificado. Ele estava desequilibrado de um modo que nenhum piloto esperava sentir em voo. A inclinação lateral era constante, agressiva, como se uma força invisível puxasse a aeronave para um giro interminável. O manche parecia pesado demais em uma direção e quase solto na outra. Cada tentativa de correção exigia força física, precisão extrema e uma calma que beirava o absurdo diante da situação. O piloto olhou novamente para a lateral da aeronave, desta vez com mais atenção. O que viu confirmou o pior cenário possível. A asa não havia apenas sido atingida por estilhaços. Uma grande seção estrutural simplesmente não existia mais. Partes do revestimento tinham sido arrancadas, nervuras internas estavam expostas e retorcidas, e o perfil aerodinâmico essencial para manter sustentação havia sido destruído. Na prática, aquilo significava que o avião estava voando incompleto. Naquele período da guerra, os caças eram projetados com margens mínimas de tolerância a danos. Eram rápidos, potentes, mas não pensados para sobreviver a perdas estruturais severas. A ideia era simples: evitar ser atingido. Se fosse, as chances de retorno eram pequenas. Não havia redundância suficiente para compensar uma asa comprometida daquela forma. O piloto conhecia esses limites. Ele havia estudado os manuais, participado de treinamentos, ouvido histórias de colegas que não tiveram a mesma sorte em situações menos graves. Um dano daquele nível normalmente resultava em uma queda quase imediata ou em um giro descontrolado, do qual não havia recuperação. O fato de o avião ainda estar no ar era por si só algo fora do esperado. O altímetro começava a indicar perda gradual de altitude. Não era uma queda livre, mas uma descida constante, traiçoeira. O motor ainda funcionava, mas vibrava de forma irregular, refletindo o estresse estrutural que a aeronave sofria. Cada vibração transmitia uma mensagem clara. O avião estava além do que havia sido projetado para suportar. O rádio continuava ativo, mas o piloto hesitou em transmitir qualquer coisa. Não havia pedido de ajuda possível. Não existia escolta de resgate no meio de território inimigo. Saltar de paraquedas parecia uma opção teórica, mas a realidade era cruel. A altitude diminuía rapidamente. O território abaixo era hostil, e o risco de o avião entrar em rotação no momento da ejeção era altíssimo. Além disso, a estrutura danificada poderia tornar o salto fatal antes mesmo de o paraquedas se abrir. A mente começou a trabalhar em um ritmo estranho, quase mecânico. Não havia espaço para pânico. O treinamento assumia o controle. Ele começou a testar respostas mínimas do avião, fazendo ajustes quase imperceptíveis no manche, no leme e na potência. Cada microcorreção era um experimento perigoso. Uma resposta errada poderia selar o fim. Pouco a pouco, algo inesperado aconteceu. O avião, embora extremamente instável, ainda respondia. Não como deveria, não de forma previsível, mas respondia. Com potência elevada e controles aplicados de maneira assimétrica, era possível reduzir a inclinação mais agressiva e evitar o giro completo. Não era voo no sentido clássico, era um equilíbrio precário, sustentado por força, cálculo e instinto. Foi nesse momento que o piloto percebeu algo fundamental. Se perdesse a velocidade, cairia. Se tentasse manobrar demais, cairia. Se reduzisse potência, cairia. O avião precisava ser mantido em um estado constante de tensão, como um objeto à beira do colapso que só se mantém inteiro enquanto ninguém muda nada de forma brusca. O céu ao redor parecia indiferente. As nuvens passavam lentamente, contrastando com a urgência absoluta dentro da cabine. Não havia mais explosões próximas, nem caças inimigos visíveis. O perigo agora não vinha de fora. Ele estava incorporado ao próprio avião. Enquanto isso, à distância, o esquadrão continuava sua missão. Para eles, aquele caça danificado já havia ultrapassado o ponto de retorno. Na lógica operacional,
O piloto provavelmente já teria perdido o controle ou saltado. Era assim que quase sempre terminava. Mas dentro daquela cabine sacudida, uma decisão começava a se formar. Não era heroísmo nem desafio consciente às probabilidades. Era algo mais simples e mais poderoso. Enquanto o avião ainda respondesse, enquanto houvesse qualquer controle possível, ele não iria abandonar os comandos. Naquele instante, o impacto que destruiu a asa deixou de ser apenas um golpe físico. Tornou-se o ponto de ruptura entre o que era considerado possível e o que, a partir dali, seria forçado a acontecer. À distância, para os pilotos que seguiam em formação, a cena parecia encerrada. Um caça atingido de forma grave, perdendo estabilidade, ficando para trás em pleno território inimigo. Não havia necessidade de palavras longas no rádio. Bastavam olhares rápidos e mensagens curtas para que todos entendessem o desfecho mais provável. Na guerra aérea, certas imagens eram definitivas. O comandante da formação tinha segundos para decidir. Permanecer próximo a um avião condenado significava expor todo o grupo a novos ataques. A missão ainda não havia sido concluída. Os bombardeiros precisavam de proteção e o céu continuava hostil. A prioridade, dura e impessoal, era manter a escolta. Qualquer outra decisão poderia resultar em perdas muito maiores. O rádio registrou comunicações breves, quase protocolares. Um aviso de dano severo, uma confirmação visual. Nenhuma ordem explícita de abandono, porque ela nem precisava ser dita. A formação ajustou seu curso e seguiu adiante. O caça danificado foi deixado para trás, lentamente engolido pela distância e pelas nuvens. Dentro da lógica militar da época, aquilo não era crueldade, era procedimento. Não existiam resgates aéreos em profundidade inimiga. Não havia como proteger um piloto isolado sem comprometer toda a operação. A guerra exigia esse tipo de cálculo frio, onde vidas individuais eram muitas vezes o preço pago por objetivos estratégicos maiores. Para o piloto ferido, a mudança foi imediata e brutal. O rádio, antes preenchido por vozes, instruções e alertas, caiu em silêncio quase total. O som predominante passou a ser o do motor irregular e das vibrações incessantes da fuselagem. A solidão no ar é algo difícil de descrever. Ela não vem apenas da ausência de pessoas, mas da consciência de que ninguém mais está olhando por você. Ele tentou, uma última vez, sintonizar o rádio em busca de alguma resposta. Não houve retorno. A formação já estava longe demais, focada em sobreviver e cumprir a missão. Naquele instante, ele compreendeu que, oficialmente, estava fora da guerra. Para o esquadrão, para os registros que seriam preenchidos mais tarde, seu destino já estava selado. Nos relatórios, havia categorias bem definidas: abatido pelo inimigo, desaparecido em combate, morto. Um caça com uma asa praticamente destruída não deixava margem para interpretações otimistas. A probabilidade estatística de sobrevivência era praticamente nula. Oficiais experientes sabiam disso. Pilotos também. Era um conhecimento silencioso, compartilhado por todos que voavam. Enquanto o esquadrão avançava, o piloto isolado lutava contra algo muito mais íntimo do que o inimigo. A sensação de abandono não vinha acompanhada de raiva, mas de uma clareza amarga. Ele entendia por que haviam ido embora. Teria feito o mesmo em posição semelhante. Ainda assim, aceitar aquela realidade exigia uma força mental quase tão grande quanto manter o avião no ar. Abaixo dele, o território inimigo se estendia em uma paisagem ameaçadora. Campos, estradas, cidades distantes. Tudo indicava que, se fosse forçado a descer, o destino seria captura ou algo pior. A ideia de cair ali, depois de sobreviver ao impacto inicial, era quase insuportável. Mas pensar nisso por muito tempo poderia ser fatal. Cada segundo de distração aumentava o risco de perder o controle. A mente precisava se manter focada no presente absoluto. Não havia passado nem futuro. Havia apenas aquele momento, aquela altitude, aquela velocidade. Ele ajustava os controles com cuidado extremo, sabendo que qualquer erro mínimo poderia fazer o avião entrar em giro irreversível. Não havia margem para a correção brusca. Tudo precisava ser feito com delicadeza
quase cirúrgica. O silêncio do rádio reforçava a sensação de que ele estava de fato sozinho. Sem testemunhas, sem apoio, sem expectativa de resgate. Se sobrevivesse, seria por mérito próprio. Se caísse, ninguém veria. Aquela percepção mudava algo dentro dele. A luta deixava de ser apenas técnica e se tornava profundamente pessoal. Enquanto isso, quilômetros à frente, seus companheiros continuavam a missão. Para eles, aquele piloto já fazia parte da longa lista de homens que não retornaram. Mais tarde, em solo, alguém comentaria brevemente o ocorrido. Um aceno de cabeça, um silêncio respeitoso, e a guerra seguiria. Mas no céu, naquele exato instante, a história ainda não havia terminado. E o homem que todos acreditavam não voltar estava longe de desistir. Com o esquadrão fora de alcance visual e o rádio mergulhado em silêncio, a realidade passou a pesar de forma diferente. Não havia mais distrações externas, nem a pressão imediata de combates ao redor. O perigo agora era constante, interno, implacável. Cada segundo dentro daquele cockpit exigia atenção total, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para tornar o sofrimento mais consciente. O corpo do piloto começava a cobrar o preço. O impacto inicial não havia passado sem consequências. Dor aguda atravessava o torso a cada respiração mais profunda. As vibrações incessantes do avião faziam com que cada músculo permanecesse tenso, lutando para manter os controles firmes. O cansaço chegava rápido, alimentado pelo esforço físico contínuo e pela tensão mental extrema. O ar dentro da cabine parecia mais pesado. O cheiro de combustível misturava-se ao de metal aquecido e isolamento queimado. Não era apenas desagradável, era um lembrete constante de que algo poderia dar errado a qualquer momento. Um vazamento, uma faísca, uma falha estrutural final. Qualquer uma dessas possibilidades significaria o fim imediato. O piloto avaliou mais uma vez a opção de abandonar o avião. Tecnicamente, o paraquedas ainda estava ali, mas a análise era fria e honesta. A altitude já havia caído consideravelmente. O avião voava de forma instável, com inclinação permanente. Saltar naquele estado poderia resultar em colisão com partes da aeronave ou em um paraquedas que não se abriria corretamente. Além disso, o território abaixo não oferecia nenhuma garantia de sobrevivência após o pouso. A conclusão era sempre a mesma. Enquanto o avião permanecesse no ar, mesmo daquele jeito, ele oferecia mais chances do que o salto. A mente precisava funcionar de forma quase matemática. Ele começou a calcular mentalmente consumo de combustível, distância aproximada até território aliado, velocidade mínima segura. Não eram cálculos precisos, mas estimativas baseadas em experiência. Cada quilômetro percorrido era uma vitória silenciosa. Cada minuto sem perder mais altitude era um pequeno triunfo contra o inevitável. O controle exigia força contínua. O manche precisava ser mantido sob tensão constante, compensando a assimetria da asa destruída. O leme era usado de forma quase permanente, algo que normalmente só acontecia em manobras curtas. Ali, aquela condição anormal tornara-se o estado padrão do voo. Soltar os controles, mesmo por um instante, não era uma opção. O desgaste mental era tão intenso quanto o físico. A consciência de que um único erro seria fatal não saía da cabeça. Não havia espaço para pensamentos longos, lembranças ou projeções. O piloto se reduzia à função mais básica possível: manter o avião no ar. Tudo o que não servia a esse objetivo era descartado automaticamente. Em alguns momentos, a visão parecia se estreitar. O esforço constante, a dor e a tensão começavam a afetar a percepção. Ele piscava repetidamente, forçando-se a manter o foco nos instrumentos e no horizonte. A desorientação era um inimigo silencioso, capaz de derrubar até pilotos experientes em condições muito menos extremas. O avião, por sua vez, continuava a lutar contra sua própria estrutura comprometida. Cada rajada de vento fazia a fuselagem gemer, como se estivesse prestes a se partir. O som não era apenas barulho, era uma linguagem clara para quem sabia ouvir. O caça estava além de seus limites projetados. Mesmo assim,
Ele avançava. O combustível diminuía de forma constante. O ponteiro não mentia. A pergunta que começava a se formar não era mais "vou cair", mas onde isso vai acontecer? Cair sobre território inimigo, sobre o mar, ou, em um cenário quase impossível, perto de uma base aliada. A solidão começava a assumir uma forma estranha. Não era apenas a ausência de outras aeronaves. Era a sensação de estar fora do tempo da guerra, suspenso entre a vida e a morte, enquanto o conflito seguia adiante sem ele. Naquele espaço isolado, o mundo parecia reduzido à cabine e ao céu. Ainda assim, algo se mantinha firme. Não era otimismo ingênuo, nem confiança cega. Era uma determinação silenciosa, quase teimosa. Enquanto o avião respondesse, enquanto houvesse qualquer controle possível, ele continuaria. Porque desistir naquele momento seria uma escolha ativa. E ele ainda não estava pronto para fazê-la. A partir daquele ponto, o voo deixava de ser apenas uma tentativa de sobrevivência e se transformava em um confronto direto com as leis mais básicas da aviação. Tudo o que o piloto havia aprendido dizia que aquele avião não deveria estar no ar. Sustentação exige simetria, fluxo de ar contínuo, superfície alar íntegra. Ele não tinha mais nada disso. Ainda assim, o caça seguia avançando, sustentado por um equilíbrio frágil e profundamente instável. O piloto começou a entender, quase intuitivamente, como explorar o pouco que ainda restava da aeronave. A potência do motor tornou-se o elemento central. Manter velocidade suficiente era vital para evitar o stall, mas potência demais aumentava vibrações e podia provocar falha estrutural. Cada ajuste era feito com extremo cuidado, milímetro por milímetro no acelerador, como se estivesse lidando com algo vivo e imprevisível. O leme passou a ser usado de maneira constante para compensar a falta da asa. Em condições normais, esse controle é aplicado apenas em manobras específicas. Ali, ele se tornara essencial para manter o avião apontado para frente. O manche, por sua vez, exigia força contínua, com correções quase invisíveis, mas incessantes. Não havia neutralidade. O avião só permanecia voando enquanto estivesse sendo forçado a isso. A física cobrava seu preço a cada segundo. A assimetria criava arrasto excessivo, drenando velocidade e combustível. O centro de sustentação havia se deslocado de forma perigosa, tornando qualquer mudança de atitude potencialmente fatal. Uma curva mais fechada, uma rajada de vento inesperada, uma correção tardia. Tudo podia desencadear um giro irrecuperável. O piloto passou a voar em uma trajetória quase reta, evitando qualquer manobra desnecessária. Subir estava fora de questão. Descer demais também era arriscado. Ele precisava encontrar um ponto estreito entre velocidade, altitude e controle. Não era um voo planejado, mas uma improvisação contínua, segundo a segundo. Com o passar do tempo, a mente entrava em um estado peculiar. A concentração atingia um nível absoluto. Não havia pensamentos paralelos, não havia emoção clara. Medo, esperança, exaustão. Tudo existia, mas de forma distante, quase abafada. O cérebro funcionava como uma máquina focada em um único objetivo: manter aquele equilíbrio impossível por mais alguns instantes. O corpo, entretanto, sentia tudo. Os braços começavam a perder força. Os músculos do pescoço e das costas queimavam sob a tensão constante. O suor escorria dentro do traje de voo, apesar do ar frio em altitude. A cada minuto, manter os controles se tornava mais difícil. Soltar as mãos, nem por um segundo, era impensável. Em vários momentos, o avião ameaçou entrar em giro. Pequenas oscilações se transformavam rapidamente em movimentos mais amplos, exigindo respostas imediatas. O piloto corrigia no limite, sentindo o atraso mínimo entre comando e reação. Era como tentar equilibrar um objeto pesado sobre uma superfície instável, sabendo que qualquer atraso o faria cair. Ainda assim, algo extraordinário acontecia. O avião continuava avançando. Quilômetro após quilômetro, ele permanecia no ar, contrariando tudo o que era ensinado nos manuais. A própria existência daquele voo
começava a se tornar uma afronta às estatísticas e à lógica técnica da época. Aos poucos, a paisagem abaixo começou a mudar. Não de forma clara, mas sutil. Certos traços no terreno, estradas, formações conhecidas. Eram sinais quase imperceptíveis, mas suficientes para reacender uma possibilidade que até então parecia absurda. A chance de alcançar território aliado, ainda distante, mas não completamente fora de alcance. Essa percepção trouxe um novo tipo de perigo: a tentação de acreditar. O piloto precisava lutar contra isso também. Qualquer excesso de confiança poderia levar a uma decisão errada, um ajuste precipitado. A única coisa que realmente importava era manter o que já vinha funcionando, por mais precário que fosse. A luta contra a física não era vencida com bravura ou força bruta. Era vencida com disciplina extrema, paciência e uma leitura constante dos limites do avião. E naquele duelo silencioso, o piloto continuava resistindo, sustentando no ar uma máquina que, em teoria, já deveria ter caído há muito tempo. O tempo deixou de ser medido em minutos. Passou a ser contado em pequenos marcos invisíveis. Mais um trecho superado, mais um ajuste que funcionou, mais um instante sem perder altitude de forma crítica. O que começara como uma tentativa desesperada de não cair, transformou-se pouco a pouco em uma travessia absurda. O avião continuava avançando, mesmo que ninguém acreditasse que isso fosse possível. A distância percorrida já era grande demais para ser ignorada. Quilômetros se acumulavam sob a fuselagem mutilada e o piloto começava a compreender a dimensão do que estava acontecendo. Aquilo não era mais um voo de segundos ou poucos minutos. Ele estava, de fato, cruzando o território com um avião que mal conseguia se manter no ar. Cada novo quilômetro aumentava tanto a esperança quanto o risco, pois o cansaço se aprofundava de forma perigosa. O combustível seguia diminuindo. O ponteiro avançava lentamente em direção a uma zona crítica, e não havia qualquer margem para desperdício. Manter potência suficiente para sustentar o voo exigia consumo constante. Reduzir demais significava cair. A equação era simples e cruel. O avião só continuaria voando enquanto houvesse combustível e força física para mantê-lo controlado. A vibração constante começava a afetar não apenas o corpo, mas também a percepção. O ruído do motor, irregular e áspero, tornava-se quase hipnótico. Em alguns momentos, o piloto sentia como se estivesse separado do próprio corpo, operando os controles de forma automática. Era um estado perigoso, no qual a linha entre concentração extrema e exaustão total se tornava muito fina. O céu, antes carregado de ameaça, parecia agora indiferente. As nuvens passavam lentamente. O sol surgia em alguns intervalos, contrastando de maneira quase cruel com a luta dentro da cabine. Não havia perseguição inimiga, não havia disparos. O perigo não precisava de testemunhas. Ele estava incorporado ao avião e ao tempo. A cada rajada de vento, o caça reagia de forma imprevisível. Pequenas turbulências que normalmente seriam insignificantes tornavam-se eventos críticos. O piloto precisava antecipar as reações, corrigindo antes mesmo que o movimento se ampliasse. Era um esforço contínuo, sem descanso, sem pausa mental. Em algum ponto daquela travessia, a noção de 480 quilômetros começou a se formar de maneira mais concreta. Não como um número exato, mas como uma distância absurda para um avião naquela condição. Qualquer piloto da época teria afirmado sem hesitar que aquilo era impossível. E ainda assim estava acontecendo. A dor nos braços se intensificava. Os dedos começavam a perder sensibilidade, dificultando a precisão dos movimentos. Cada correção exigia mais esforço do que a anterior. O corpo dava sinais claros de que estava chegando ao limite. O piloto precisava lutar não apenas contra a queda, mas contra o próprio colapso físico. O horizonte começou a apresentar sinais familiares, certos padrões no terreno, linhas costeiras, referências que ele havia visto outras vezes em condições normais. Não eram garantias, mas indícios. A possibilidade de alcançar território amigo deixava de ser um delírio distante e passava a existir como uma chance real, frágil, instável, mas real.
Essa percepção trazia um novo tipo de pressão. Agora, cair tão perto seria ainda mais cruel. A margem para erro diminuía à medida que o cansaço aumentava. O piloto precisava manter a disciplina absoluta, ignorando qualquer impulso de acelerar demais ou de tentar manobras arriscadas. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada ajuste bem-sucedido prolongava o voo por mais alguns instantes preciosos. A travessia não era heróica, nem grandiosa. Era feia, tensa, brutalmente honesta. Um homem, uma máquina quebrada e uma distância que insistia em ser vencida. E contra todas as probabilidades, ele continuava avançando. Quando o território aliado finalmente começou a se desenhar de forma inconfundível abaixo da aeronave, a sensação não foi de alívio imediato. Foi de cautela extrema. Chegar até ali já era algo que ninguém consideraria possível. Mas pousar um avião naquela condição era outro desafio, talvez o mais perigoso de todos. O piloto sabia que o voo só terminaria de verdade quando as rodas tocassem o chão. E mesmo isso não garantia sobrevivência. A base aérea surgiu no horizonte como uma imagem quase irreal. Pistas retas, hangares, áreas abertas, um cenário familiar que contrastava violentamente com o estado do caça que se aproximava. Não havia comunicação prévia. Ninguém esperava aquele avião. Nos registros da missão, ele já estava praticamente dado como perdido. O piloto começou a preparar a aproximação com extremo cuidado. Não havia manuais para pousar um avião com uma asa severamente destruída. Reduzir potência demais poderia causar perda de sustentação imediata. Manter velocidade alta demais tornaria o pouso incontrolável. Cada decisão precisava ser tomada com base em instinto, experiência e na leitura constante do comportamento da aeronave. No solo, os primeiros observadores perceberam algo estranho no céu. Um caça aproximando-se de forma irregular, com atitude anormal, oscilando de maneira preocupante. À medida que ele se aproximava, a incredulidade tomou conta. Não era possível que aquele avião estivesse voando. A assimetria era visível mesmo à distância. Alarmes soaram na torre. Pessoal de solo correu para posições de emergência. Ninguém sabia se aquilo terminaria em um pouso forçado, uma colisão ou uma explosão na pista. Ainda assim, não havia como impedir. O avião já estava ali. O piloto manteve o controle com o que restava de força. A aproximação foi longa, tensa, silenciosa. O motor rugia de forma irregular e o avião parecia resistir a cada tentativa de alinhamento com a pista. Qualquer correção brusca poderia fazer a aeronave sair de controle a poucos metros do chão. O momento do toque foi violento. As rodas atingiram a pista com impacto desigual. O avião saltou, puxou para o lado da asa danificada e ameaçou girar. O piloto respondeu instintivamente, aplicando leme e potência residual, mantendo o nariz alinhado o suficiente para evitar um desastre maior. Segundos depois, o caça finalmente perdeu velocidade e parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Apenas o estalo do metal quente se resfriando e o som distante de pessoas correndo em direção à aeronave. O piloto permaneceu imóvel por alguns instantes, mãos ainda presas aos controles, como se não tivesse certeza de que aquilo havia realmente acabado. Quando a cabine foi aberta, a reação foi de choque. Mecânicos, oficiais e soldados olhavam para a asa destruída, para a estrutura retorcida, para os danos que tornavam aquele voo algo quase inexplicável. Alguns balançavam a cabeça em descrença. Outros permaneciam em silêncio total. O homem que descia do cockpit não parecia um herói. Estava exausto, ferido, mal conseguia se manter em pé. Mas estava vivo. O piloto que havia sido abandonado no céu, dado como morto em combate, havia retornado por conta própria. Naquele instante, a guerra parecia suspensa por alguns segundos. Todos sabiam que tinham acabado de testemunhar algo que desafiava qualquer explicação simples. Capítulo 9. A lenda que a guerra tentou esconder. A notícia do pouso se espalhou rapidamente pela base, mas de forma quase sussurrada, como se ninguém tivesse certeza do que realmente havia acontecido. Um caça com uma asa praticamente destruída não deveria ter conseguido cruzar centenas de quilômetros.
muito menos pousar de forma controlada. Ainda assim, ali estava ele, parado na pista, como uma prova física de algo que contrariava tudo o que se acreditava sobre combate aéreo naquela época. Engenheiros e mecânicos cercaram a aeronave assim que a segurança permitiu. A inspeção inicial revelou danos que beiravam o inacreditável. Grande parte da asa havia sido arrancada. Estruturas internas estavam expostas. Cabos e longarinas deformados. Em condições normais, aquele avião não teria permanecido no ar nem por alguns segundos após o impacto. As análises posteriores deixariam claro que o voo só foi possível graças a uma combinação extremamente rara de potência residual, distribuição de peso e habilidade excepcional do piloto. Oficiais experientes observavam em silêncio. Muitos haviam passado a guerra inteira vendo aeronaves caírem por danos muito menores. O feito não se encaixava nos relatórios padrão. Não havia campo específico para descrever algo assim. Nos registros oficiais, ele poderia facilmente se tornar apenas mais um caso classificado como retorno com danos severos. Uma descrição fria demais para o que realmente havia ocorrido. O piloto foi atendido pela equipe médica ainda na pista. Ferimentos, exaustão extrema, sinais claros de sobrecarga física. Mesmo assim, ele insistia em olhar para o avião, como se ainda estivesse tentando entender como havia chegado ali. Não havia discursos, nem celebração imediata. Apenas um reconhecimento silencioso de que algo extraordinário tinha acontecido. Com o passar dos dias, o episódio começou a circular entre os pilotos. Histórias assim se espalhavam rápido nos alojamentos e salas de briefing. Cada um acrescentava um detalhe, tentando compreender os limites que haviam sido quebrados naquele voo. Para muitos, aquilo se tornava uma fonte inesperada de esperança. Uma prova de que, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia margem para resistir. Curiosamente, o episódio não ganhou grande destaque público durante a guerra. Em um conflito marcado por batalhas colossais, milhares de missões diárias e números astronômicos de perdas, uma história individual podia facilmente ser engolida pelo volume de acontecimentos. Além disso, admitir que um avião podia sobreviver a danos tão extremos levantava questões desconfortáveis sobre táticas, projetos e vulnerabilidades. Somente depois, com análises técnicas e relatos mais completos, o voo passou a ser reconhecido como um dos episódios mais impressionantes da aviação militar da Segunda Guerra Mundial. Não como um milagre, mas como uma demonstração extrema de resistência humana, habilidade e tomada de decisão sob pressão absoluta. A guerra tentou seguir em frente, registrar números, encerrar capítulos, mas algumas histórias se recusam a desaparecer. Elas permanecem porque mostram algo essencial. Mesmo em meio à destruição total, um homem sozinho, abandonado no céu, foi capaz de enfrentar o impossível e voltar. Depois que o caça foi finalmente imobilizado na pista, a cena ao redor dele parecia irreal. Homens acostumados a ver destroços fumegantes e pilotos sendo retirados de macas permaneciam parados em silêncio, tentando entender como aquela aeronave ainda existia. A asa mutilada não deixava dúvidas. Aquele voo não deveria ter acontecido. E, no entanto, ali estava o resultado concreto e incontestável. A inspeção técnica começou quase imediatamente. Engenheiros examinavam cada ponto da estrutura, apontando falhas, rachaduras, partes ausentes. O consenso surgiu rápido. Em condições normais, a perda daquele volume de superfície alar tornaria o voo impossível. O avião não apenas havia violado expectativas, havia contradito princípios básicos de projeto e doutrina de combate aéreo da época. Os oficiais preencheram relatórios de forma cautelosa. Em um conflito que precisava de números, estatísticas e previsibilidade, histórias assim causavam desconforto. Elas não se encaixavam nos padrões, não ajudavam a explicar perdas, nem a planejar missões futuras. Por isso, o episódio acabou sendo registrado de maneira discreta, quase burocrática, sem o destaque que merecia. O piloto passou dias se recuperando. O corpo carregava as marcas do esforço extremo, dores persistentes, fadiga profunda,
lesões que demorariam a cicatrizar. Mentalmente, o impacto também foi intenso. Reviver cada segundo daquele voo, cada correção feita no limite, era algo que continuava a ecoar em sua mente. Sobreviver não apaga a experiência, apenas a transforma. Entre os pilotos, porém, a história ganhou vida própria. Nos alojamentos, ela era contada em voz baixa, com respeito quase reverencial. Não como um conto exagerado, mas como um lembrete de até onde um homem podia ir quando não havia mais opções. Muitos viam naquele episódio uma redefinição silenciosa do que significava não desistir. Com o fim da guerra, episódios como esse começaram a ser analisados com mais calma. Relatórios técnicos, depoimentos e estudos posteriores confirmaram que o voo não foi fruto de sorte pura. Foi uma combinação rara de habilidade, decisões corretas sob pressão extrema e circunstâncias específicas que, juntas, permitiram o impossível. Ainda assim, nada disso diminui o peso humano do feito. A guerra avançou. Novas batalhas surgiram. Nomes famosos ocuparam livros e manchetes. Mas algumas histórias sobreviveram fora dos holofotes, preservadas pela força do que representam. Aquele piloto, abandonado no céu e dado como morto, não apenas voltou. Ele deixou um testemunho silencioso de resistência absoluta, e é por isso que, décadas depois, esse voo ainda ecoa. Não como uma lenda exagerada, mas como um fato real que a própria guerra teve dificuldade em explicar. O episódio deste voo improvável resume, de forma quase perfeita, a brutalidade e a complexidade humana da Segunda Guerra Mundial. Em um conflito marcado por operações gigantescas, números esmagadores e perdas diárias, a história desse piloto se destaca não por ter mudado o rumo da guerra, mas por revelar em escala individual o que significava lutar dentro dela. Não contra um único inimigo visível, mas contra circunstâncias que pareciam absolutamente definitivas. A missão começou como tantas outras. Um voo de escolta, planejado nos mapas do alto comando, executado por homens que sabiam que cada decolagem podia ser a última. A aviação da época já havia alcançado níveis impressionantes de tecnologia, mas ainda era profundamente frágil diante da violência do combate aéreo. Bastava um impacto bem colocado para transformar uma máquina sofisticada em destroços. Foi exatamente isso que aconteceu quando a artilharia antiaérea atingiu o caça, arrancando grande parte de uma das asas e condenando, aos olhos de qualquer observador, o piloto que o conduzia. A decisão do esquadrão de seguir adiante não foi fruto de indiferença, mas de necessidade. A guerra aérea não permitia desvios emocionais. Permanecer ao lado de um avião considerado perdido colocaria toda a missão em risco. Assim, o piloto foi deixado para trás, oficialmente dado como morto em combate, mais um nome que seria incluído em relatórios e comunicado à distância para familiares. No céu, porém, a história ainda não havia terminado. Sozinho, ferido e voando uma aeronave estruturalmente comprometida, o piloto enfrentou um desafio que ia além da coragem. Ele precisou redefinir, segundo a segundo, tudo o que sabia sobre controle, equilíbrio e sobrevivência. Não havia procedimentos escritos nem orientações por rádio. Cada ajuste nos comandos era um experimento arriscado. Cada correção podia ser a última. A luta não era contra caças inimigos ou disparos antiaéreos, mas contra a física, o cansaço e a falha iminente da máquina. O que torna esse episódio tão marcante não é apenas o fato de o avião ter permanecido no ar, mas a distância percorrida nessas condições. Cerca de 480 quilômetros foram vencidos em um estado de voo que desafiava qualquer lógica técnica da época. Durante esse trajeto, o piloto lidou com dor constante, exaustão crescente e a consciência de que um erro mínimo seria fatal. Ainda assim, ele manteve a disciplina, resistiu à tentação de manobras arriscadas e sustentou o avião dentro de um equilíbrio frágil, porém funcional. O pouso, longe de ser um alívio imediato, representou o último e talvez mais perigoso desafio. Um avião assimétrico, com uma asa destruída, não deveria conseguir alinhar-se com a pista, muito menos desacelerar de forma controlada. Ainda assim,
Contra todas as expectativas, o caça tocou o solo e parou. O homem que desceu do cockpit não era um herói triunfante, mas um sobrevivente exausto, cujo feito só começou a ser compreendido quando engenheiros e oficiais observaram os danos de perto. Após a guerra, esse voo passou a ser analisado com mais cuidado. Ficou claro que não se tratou de um milagre isolado, mas de uma combinação extremamente rara de fatores: habilidade excepcional, decisões corretas sob pressão absoluta e condições específicas que permitiram o impossível. Mesmo assim, o episódio nunca ocupou lugar de destaque nos grandes relatos do conflito. Em meio a batalhas monumentais e números gigantescos, histórias individuais muitas vezes se perdiam. Ainda hoje, esse voo permanece como um dos exemplos mais extremos da resistência humana na Segunda Guerra Mundial. Ele não glorifica a guerra, nem romantiza o sofrimento. Pelo contrário, expõe sua dureza de forma crua. Mostra como homens comuns foram colocados em situações que ultrapassavam qualquer limite razoável, e como, mesmo assim, alguns encontraram forças para continuar quando tudo indicava o fim. Essa história não sobrevive porque é inacreditável, mas porque é real. E justamente por isso, continua ecoando como um lembrete poderoso de até onde alguém pode ir quando a única alternativa é cair.